vocês, é muito importante a sua participação, não esqueçam de fazer a sua inscrição e deixar o seu like. Eu vou colocar um vídeo para que vocês possam assistir de uma brasileira onde ela pede ajuda para o governo de Portugal. Diz que o governo de Portugal, que ele tem que ajudar os brasileiros e os imigrantes em geral, porque todos os imigrantes pagaram aqui muito dinheiro para a segurança social. Isso só comprova o que eu mais uma vez vou dizer e o que eu acho sobre isso. Eu acho que essa lei de imigração, aonde dá direito a pessoa a trabalhar com recibos verdes e daí por diante, acaba dando nesse tipo de situação, que é o que ela vai falar agora no vídeo. Eu não vou colocar as imagens dela por respeito, tá, por direitos autorais, mas eu vou colocar para que vocês ouçam e cada um tire suas conclusões e diga se você acha que o governo de Portugal realmente tem culpa ou se é o governo brasileiro. Dá uma olhadinha. Ele tem que saber disso quando chega aqui. Não adianta depois fazer vídeo ou falar que a segurança social não está ajudando, que o governo de Portugal não está ajudando. Nós não somos portugueses. Isso é um problema do governo brasileiro. Isso não é um problema do governo de Portugal. Parem com isso que está ficando feio. Quanto mais vocês fazerem isso, menos ajuda vocês terão. Sabe, gente, eu tô aqui desempregado, eu também paguei impostos, eu também fiz um monte de coisa e não tenho direito a nada. Eu também não tenho direito a nada. Se eu tiver que fazer alguma coisa, eu vou ter que usar o meu dinheiro do Brasil. Então eu não consigo entender essa situação. Dizer que as pessoas optaram pelo recibos verdes, desculpa, eu não optei por recibos verdes, porque eu sei muito bem que isso só seria se eu tivesse vindo para cá como turista. Isso é uma lei que o governo de Portugal, ele dá esse direito para qualquer imigrante. Mas, gente, isso não quer dizer que o governo tem obrigação. Não é porque o governo arrecadou 600 milhões de euros que ele vai ajudar algum imigrante. As pessoas, quando foram da segurança social, as pessoas, quando deram entrada na segurança social, elas sabiam que elas estavam fazendo um processo que leva em torno de 3 a 6 meses para você poder ter direito. E Mido é recusado esse processo. Eu conheço pessoas que chegaram aqui em Portugal e não conseguiram. Não deu certo, nem com recibos verdes. Então, bom, a minha opinião é que eu acho que não é por aí. Eu acho que quem tem que resolver essa situação, continuo falando, se for para alguém resolver, não tem que ser o governo de Portugal. Mas aí, cada um tem sua opinião. Vamos ouvir. Olá, meu nome é Rilane Oliveira e eu tenho ajudado centenas de brasileiros que estão passando necessidade aqui em Portugal em virtude do Covid. E o meu recado agora vai para o governo de Portugal, vai para o presidente, para o primeiro-ministro de Portugal e vai para a secretária de Estado de Imigração de Portugal. Eu queria lembrar a vocês que, segundo a observação das imigrações OIM, em 2019, só em 2019, os imigrantes contribuíram com 651 milhões de euros para a segurança social. E eu queria informar a vocês que hoje, boa parte desses imigrantes estão passando necessidade em Portugal, porque não estão tendo acesso aos auxílios do governo, em virtude da burocracia exagerada, em virtude de não conseguirem reunir as condições exigidas pelo governo desse país. Por exemplo, a maioria dos brasileiros, ao chegar em Portugal, opta pela forma de trabalho com recibos verdes, por ser mais fácil, mais rápido e porque assim eles podem dar entrada de imediato no pedido de manifestação de interesse e não precisam ficar esperando um contrato de trabalho de um contratante português. Então, o que acontece? Essas pessoas chegaram aqui, optaram por trabalhar com recibos verdes e lançaram mão de um benefício que o governo de Portugal oferece a elas, que é de ter 1 ano de isenção, ou seja, 1 ano no qual elas não precisarão contribuir com a segurança social, desde que não ultrapassem o valor de 10 mil euros anuais. Pois bem, essas pessoas, mesmo estando aqui há cerca de 1 ano e trabalhando, essas pessoas, quando foram à segurança social em busca de auxílio emergencial, elas descobriram que elas não podem ter acesso a qualquer auxílio, porque elas não têm nenhuma contribuição na Previdência Social e é exigido um mínimo de 3 contribuições previdenciárias. Ou seja, essas pessoas estão sendo penalizadas por terem lançado mão de um benefício dado pelo próprio governo português. Muitas pessoas também não têm conseguido acesso aos auxílios em virtude da grande burocracia exigida nos processos. São documentos que são exigidos e que as pessoas hoje, por estarem vivendo uma pandemia, não estão tendo como fornecer esses documentos. Por exemplo, pais que pediram abono de família
e que pediram auxílio para o governo português e que têm filhos, eles têm que comprovar que no Brasil essas crianças não recebem qualquer auxílio ou não recebem pensão alimentícia caso os pais sejam separados e morem apenas com o pai ou com a mãe. Lembrando que nós estamos numa pandemia mundial, onde essas pessoas vão conseguir essa documentação nessa altura do campeonato? Em lugar nenhum. Algumas pessoas precisariam corrigir dados na segurança social, porque elas não têm acesso à segurança social direta, porque os dados delas na segurança social, como número de telefone, número de e-mail, já estão desatualizados e elas não conseguem fazer o código exigido para o uso da segurança direta. E quando elas tentam agendar o atendimento presencial na segurança social, sobretudo em lugares com grande concentração, como os arredores de Lisboa e Porto, essas pessoas não estão encontrando horário para serem atendidas. Ou seja, eu queria dizer ao governo português que existem hoje, não só brasileiros, mas centenas de imigrantes pedindo socorro. E eu digo mais, boa parte daqueles brasileiros que estão hoje acampados na porta do aeroporto de Lisboa, estão ali acampados porque não tem qualquer auxílio do governo português. Porque se eles tivessem auxílio suficiente para se manter aqui, eles não estariam muitos deles não estariam hoje na porta dos aeroportos pedindo socorro ao governo do Brasil para fugir da fome, do frio e do medo. Então, eu quero pedir ao governo de Portugal, sobretudo à secretária de Estado de Imigração, para que olhe com mais carinho para os imigrantes que estão abandonados, para aqueles imigrantes que ficaram fora, que não foram abrangidos pelos auxílios dados pelo governo português. Sobretudo para os imigrantes que chegaram aqui em Portugal recentemente. Existem pessoas aqui que chegaram em Portugal em dezembro. Essas pessoas não têm direito a absolutamente nada. Elas chegaram praticamente com a pandemia começando. Essas pessoas estão desesperadas e elas não conseguem auxílio do governo português e nem estão conseguindo repatriamento do governo brasileiro. Então, o meu pedido agora é para o governo de Portugal para que ajude esses imigrantes, não só os brasileiros, e que, se não pode ajudá-los aqui, que os repatrie através do programa que vocês têm aqui em Portugal para repatriar imigrantes que estejam aqui passando necessidade. Já que o governo brasileiro não está fazendo a parte dele, nós suplicamos ao governo de Portugal que enxergue esses imigrantes, que afinal de contas contribuíram com 651 milhões de euros para a segurança social de Portugal.